No episódio anterior, mergulhamos em casos emblemáticos de erros na enfermagem. Hoje, vamos aprofundar um aspecto essencial: entender quais fatores contribuíram para que esses erros acontecessem. Afinal, por trás de cada falha há um sistema que pode e deve ser melhorado. Maria Alice, como começamos a analisar criticamente os processos que favorecem o erro? José, vou começar com algo que vivi há poucos meses. Estava dando suporte a uma equipe de um hospital que enfrentava um alto índice de erros na troca de sondas. O problema não era falta de técnica, os profissionais eram capacitados. A análise revelou que os erros aconteciam quase sempre no início da manhã, em turnos trocados às pressas, com ambiente barulhento, prescrição acumulada, equipe reduzida e muitas vezes sem checklist funcional. Ou seja, o problema não era quem errou, era o que no ambiente favoreceu esse erro. Essa é a essência da análise crítica de fatores contribuintes. Entender que o erro é multifatorial, raramente isolado e quase sempre previsível se observado com atenção. E como classificar esses fatores? Podemos agrupar os fatores contribuintes em 5 grandes categorias. 1. Fatores humanos. Falta de atenção, fadiga, sobrecarga emocional, automatismo, falta de capacitação específica. Exemplo, profissional com jornada de 12 horas seguidas, em ambiente de alta complexidade, comete falha de cálculo de medicação. 2. Fatores organizacionais. Falta de protocolos claros, ausência de supervisão, escalas mal planejadas, comunicação falha entre setores. Exemplo, ausência de procedimento institucional para conferência de sondas e vias de administração. 3. Fatores estruturais. Iluminação inadequada, ambiente ruidoso, falta de material padronizado, equipamentos com falhas ou não calibrados. Exemplo, bomba de infusão com visor apagado levando à infusão errada da dose. 4. Fatores de processo. Fluxos mal definidos. Falta de integração entre prescrições médicas e ações de enfermagem. Protocolos confusos ou desatualizados. Exemplo, 2 sistemas diferentes de prescrição, sem sincronização automática, resultando em duplicidade de medicação. 5. Fatores culturais. Ambiente de medo ou punição. Falta de cultura de segurança. Normalização do desvio, Aqui sempre foi assim. Exemplo, profissionais que deixam de notificar pequenos erros por receio de serem penalizados, o que permite a repetição dos mesmos problemas. Então, quando um erro acontece, o foco não deve estar apenas em quem errou, mas em por que foi possível errar. Exatamente, essa é a base da gestão de risco moderna, analisar o sistema, e não o indivíduo isoladamente. A OMS, por exemplo, define segurança do paciente como a redução do risco de dano desnecessário ao mínimo aceitável. E esse risco é sistêmico, nasce da interação entre pessoas, ambiente, recursos e decisões. E como aplicar essa análise na prática dentro das unidades? Podemos utilizar metodologias como análise de causa raiz, ACR, mapeia o evento adverso do fim para o início, identificando as causas primárias. Diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, organiza os fatores humanos, materiais, métodos e ambiente em uma estrutura lógica. Reuniões de análise crítica com a equipe, onde os erros são discutidos sem julgamento para gerar soluções e não culpados. E é importante que essas análises não fiquem restritas à liderança. Todos da equipe devem participar, porque quem vive o processo tem as melhores ideias para transformá-lo. Isso ajuda a criar a tão falada cultura de segurança? Sim, quando os profissionais percebem que podem falar, sugerir, notificar e aprender sem medo, o ambiente muda. Erros deixam de ser tabu e passam a ser instrumentos de crescimento e melhoria contínua. E no próximo episódio,
vamos falar sobre condutas alternativas e medidas corretivas, com base nesses aprendizados, porque entender a causa é o primeiro passo, mas agir é o que realmente muda o cuidado. Vamos juntos, José, porque quem analisa com profundidade previne com inteligência. E na enfermagem, pensar criticamente é também um ato de cuidado.